Bem, meus queridos, dando continuidade, então, ao nosso conteúdo, hoje nós vamos falar da administração indireta. Começar a falar da administração indireta. A administração descentralizada, sobre a descentralização. Quando a gente fala sobre a administração indireta, nós temos que lembrar que são um grupo de entidades criadas pelo Estado que compõem essa estrutura da administração indireta. Quais são essas entidades? As autarquias, né? Aí as autarquias, nós vamos falar sobre as autarquias de regime comum, as autarquias de regime especial, dando um enfoque especial nas agências reguladoras. Vamos falar sobre as fundações públicas, tanto as fundações de direito público quanto as fundações de direito privado, ou seja, as fundações autárquicas e as fundações governamentais. Vamos falar também das empresas estatais, tanto empresa pública quanto sociedade de economia mista. E encerramos falando sobre as associações públicas. Então, essas são as entidades que compõem a administração indireta. E nós estaremos trabalhando todas elas. A começar da nossa aula de hoje, falando aí das autarquias. Bem, autarquia. Primeiro, que entidade é essa? A autarquia é uma pessoa de direito público, tá? Criada por lei, que desempenha um serviço especializado, uma atividade especializada própria do Estado, desvinculada da atividade econômica. Então, a autarquia não desempenha atividade de caráter econômico, não desempenha atividade de caráter econômico, tá? Então, são serviços públicos, são atividades públicas que são transferidas de forma especializada, né, para a autarquia. Pessoa jurídica de direito público criada por lei. Bom, se ela é criada por lei, se faz necessário um contrato social, se faz necessário um estatuto inicial aí que deve ser depositado, arquivado em algum outro órgão público? Óbvio que não. Tá? Não é como as empresas privadas e como as empresas públicas também, que para o seu início, né, o nascimento, se faz necessário um contrato social. Aqui não. As autarquias são criadas por lei. Então, o estatuto que fala, né, das autarquias são dois, na verdade, são dois decretos. O primeiro deles é o decreto 6.016 de 1943, que está em vigor até hoje, parte dele, e em especial o decreto-lei número 200 de 1967. Tá? Bom, primeira pergunta, Daiane. Se a autarquia é criada por lei, ela tem que ser extinta como? Não, tem que estar de acordo com os parâmetros da lei? Quase, Daiane. Se ela é criada por lei, ela só pode ser extinta por lei. Por lei. Isso. Então, ela é criada por lei, extinta por lei. Agora, e a sua organização? Como que ela é organizada, né? Como que se dá a organização de uma autarquia? Em regra, tá? Em regra, a organização dessas autarquias são criadas mediante decreto do chefe do executivo. Então, é um ato normativo, né? É um ato normativo derivado que sai da mão do chefe do executivo, em regra, um decreto. Em regra, um decreto. É o decreto que vai fazer a organização dessas autarquias que foram criadas por lei. Bom, primeira característica, nós já falamos. Autarquias são criadas por lei e extintas por lei. Segunda característica, também nós já falamos. Pessoa jurídica de direito privado ou pessoa jurídica de direito público? Pessoa jurídica de direito público. Tá? Pessoa jurídica de direito público. Terceira característica é uma regra que eu já passei para vocês em aulas anteriores. As entidades que compõem a administração indireta possuem uma autonomia relativa. Possuem uma autonomia relativa. Ou seja, possuem uma auto-administração. O que seria essa autonomia relativa? Uma autonomia administrativa, financeira e técnica. Todas as entidades que compõem a administração indireta possuem uma autonomia relativa.
ou seja, autonomia administrativa, financeira e técnica. Outra característica é que essas autarquias que vão desenvolver um serviço de forma especializada possuem dirigentes próprios. Só assim ela vai ter autonomia administrativa, financeira e técnica, em que pese, nós já discutimos isso nas aulas anteriores, exista aí muitas vezes ingerências do executivo, do chefe do executivo, junto às autarquias, e não só junto às autarquias, mas junto a todas as entidades que compõem a administração indireta, que é um vício, é um problema, é uma cultura negativa que nós temos na gestão. Nós temos que acabar com isso a longo prazo, né? Outra característica, as autarquias possuem patrimônio próprio. Então, por exemplo, uma autarquia, talvez o principal exemplo de autarquia que nós temos no Brasil, INSS. INSS, uma autarquia. O patrimônio, o prédio, o carro, né, é do INSS. Os bens são do INSS, são da pessoa de direito público e INSS. Então, o INSS, enquanto autarquia, todas as autarquias são assim, possuem patrimônio próprio. E a última característica das autarquias, elas sofrem controle finalístico, né? Controle, tutela, controle finalístico. Lembrando que esse controle não vincula a uma hierarquia. Não existe hierarquia entre administração direta e indireta. Teoricamente não existe. Tá? Existe o quê? Supervisão. E esse poder de supervisão ele é exercido através desse controle finalístico. Bom, até aí, tranquilo. São características, são observações gerais, né, que aplicam-se a todas as autarquias. Primeira entidade que compõe a administração indireta. Bom, essas autarquias diferem dos entes federados, por quê? Qual que é a grande diferença? Né? Ué, professor, mas o ente federado integra a federação. É isso mesmo, mas o ente federado também não é uma pessoa jurídica de direito público. O município de Anápolis é uma pessoa jurídica de direito público. A autarquia, pessoa jurídica de direito público. Qual a grande diferença? Né? É óbvio que vocês sabem que as autarquias são entidades da administração indireta. E os outros são entes federados. Mas a principal diferença, nós já discutimos também, é que os entes federados são pessoas políticas, possuem autonomia plena. Isso quer dizer o quê? Que eles possuem a capacidade, a competência constitucional para legislar, criar direito novo. E as autarquias não possuem. Tá? Uma autarquia não é uma pessoa jurídica de direito público dotada de capacidade constitucional de legislar. Ela integra a administração indireta e tem uma autonomia relativa. Já o município, o Estado, o Distrito Federal e a União é uma pessoa política, um ente federado, que possui capacidade constitucional para legislar, possuindo autonomia plena. Autonomia plena. Beleza até aí? Micaele, Alexandre, tudo tranquilo? Sim, professor. Então vamos lá. Existe um conjunto de prerrogativas, de benefícios, tá? Só um minutinho, gente, só um minutinho. Gente, perdão, mas vamos lá. Existe um conjunto de prerrogativas, de certos benefícios, poderes, que são das autarquias. Primeiro, elas possuem imunidade tributária, tá?
Então, quando nós formos estudar direito tributário no 8º, no 9º e no 10º período, vocês vão aprender que lá no artigo 150 da Constituição Federal traz uma imunidade tributária entre os entes federados. As autarquias também possuem essa mesma imunidade tributária, né, por ser pessoa jurídica de direito público, desenvolver um serviço público, também possui essa mesma imunidade tributária. E aí nós temos um conjunto de atributos, de prerrogativas, que estão relacionadas aos bens das autarquias. Por quê? O bem da autarquia é um bem público. O bem da autarquia é um bem público. Então, o regime jurídico é um regime jurídico diferenciado. É um regime jurídico diferenciado. Bom, o que tem de diferente, professor? Vamos lá. Primeiro, esses bens das autarquias, como todo e qualquer outro bem público, não podem sofrer constrição judicial. Ou seja, são bens impenhoráveis, não podem ser objeto de penhora. Tá bom? Segundo, esses bens são inalienáveis ou possuem uma alienação condicionada. O que é isso? Em regra, esses bens não podem ser alienados, nem a título gratuito, ou seja, vendidos, nem a título oneroso, nem a título gratuito, doados, nem a título oneroso, ou seja, vendidos. Apenas quando, em situações excepcionais, seja atendido uma série de requisitos, é que esses bens podem ser alienados, né, vendidos ou doados. Terceira característica dos bens públicos e dos bens das autarquias. Eles não sofrem a prescrição aquisitiva. Não corre contra eles a prescrição aquisitiva. Bom, professor, o que é isso? Em outras palavras, eles são imprescritíveis, né? Lembra que nós estudamos no direito civil uso capião? Lembram? Para uso capião, nós não temos que atender uma série de requisitos, e um dos requisitos é o lapso temporal. Esse lapso temporal nós não chamamos de prescrição aquisitiva. Aqui eu estou falando para vocês que o bem público é imprescritível, ou seja, contra ele não corre esse lapso temporal. O bem público não pode ser objeto de uso capião. Então, terceira característica desse regime jurídico dos bens públicos e dos bens pertencentes às autarquias. Vamos lá? Quarto e último, não oneração ou não onerabilidade. Isso quer dizer o quê? Os bens públicos não podem ser dados em garantia. Por exemplo, né, o diretor de uma autarquia vai junto ao Banco do Brasil, pede um empréstimo e dá a sede da autarquia em garantia hipotecária. Isso não existe. Tá? Não é possível dar em garantia, onerar os bens públicos. No semestre que vem, a gente vai fazer uma série de discussões sobre isso. Tá? Nós temos aí vários pontos de divergência sobre esse assunto na academia, bem como na jurisprudência. Mas, agora, nesse momento, né, nós não estamos estudando ainda bem público, nós estamos falando de autarquia, eu quero que vocês gravem essas 4 características dos bens das autarquias. Não podem ser alienados, inalienabilidade, não podem ser penhorados, impenhorabilidade, não podem ser usucapidos, imprescritibilidade, e não podem ser onerados, não onerabilidade, ou não oneração. Joia? Bom, acabou aí? Não. Tem mais algumas prerrogativas, mais alguns benefícios entregues às autarquias. Uma das prerrogativas é justamente a prescrição quinquenal. Prescrição quinquenal. Isso quer dizer o quê? Da mesma forma que nas fazendas públicas, né, nos entes federados, eu vou propor uma ação contra uma autarquia, uma ação de reparação, por exemplo,
essa ação deve ser proposta no prazo prescricional de 5 anos. Tá? Segue a regra de um decreto-lei antigo, né, que fala justamente que a prescrição é quinquenal. Outra prerrogativa: os créditos das autarquias estão sujeitos à execução fiscal. Tá? Então, é um grande benefício isso. Um grande benefício. Por que é um grande benefício? Presta atenção. A Micaele é dona de um comércio, esse comércio recebe a visita de um fiscal da vigilância sanitária, que verifica ali algumas infrações e aplica uma multa contra a Micaele, contra a empresa, né, contra esse empreendimento da Micaele. A Micaele não paga a multa que foi aplicada. Será que o Estado tem que entrar com uma ação cognitiva, uma ação de conhecimento para configurar um título para depois executar ou cumprir a sentença contra a empresa da Micaele? Óbvio que não. Por quê? Porque seus créditos estão sujeitos à execução fiscal. Isso quer dizer o quê? Essa multa não paga dentro do lapso temporal vai fazer com que o ente federado, ou autarquia, né, no caso, emita uma certidão da dívida ativa. E essa certidão da dívida ativa será executada, execução fiscal. Então é bem mais célere, né? Quando o Estado está cobrando. Quando o Estado está cobrando, é bem mais célere. Tá? E por fim, a última prerrogativa são os privilégios processuais. Os mesmos privilégios processuais que possuem as fazendas públicas, o município, o Estado, a União, também possuem as autarquias, os mesmos privilégios processuais. A título de exemplo, Daiane, nós temos o prazo para apresentar defesa e o prazo para recorrer da Fazenda Pública. Com base no novo Código de Processo Civil, o prazo da Fazenda Pública para apresentar defesa não é em dobro. Aqui, nas autarquias, o prazo para apresentar defesa também é em dobro, porque os mesmos benefícios processuais que tem a Fazenda Pública, né, os entes federados, também têm as autarquias. Bacana uma discussão que voltou à tona com tudo ontem, que é a seguinte: as autarquias, por serem pessoas de direito público, elas têm que prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Tá? E, durante muito tempo, a OAB vem dizendo que não tem que prestar contas ao TCU. Por que disso? Né? Por que nós estamos discutindo isso? Se você pegar aí de 10 livros, de cada 10 livros de direito administrativo, 9 vão falar que a OAB é uma autarquia profissional classista. Só que, contrariando o entendimento majoritário da doutrina, o Supremo, já tem algum tempo, já há alguns anos, declarou que a OAB é uma entidade sui generis, uma entidade ímpar, não se confundindo com a autarquia. E a partir do momento que ele fala isso da OAB, ele exime a OAB de cumprir com algumas obrigações autárquicas. Todos os outros conselhos de classe são autarquias. A OAB, para o Supremo, não. É um lobby muito grande que ocorreu na época, na minha opinião, tá? E que, infelizmente, levou a esse entendimento, que é um entendimento que trouxe muito prejuízo para a OAB. Para a OAB, no sentido de classe, advogados. A OAB, não sendo autarquia, ela não precisa fazer concurso público, ela não precisa fazer licitação, ela não precisa prestar contas ao Tribunal de Contas da União. E eu não sei se vocês viram na mídia ontem que o ministro Marco Aurélio de Mello disse em uma decisão monocrática que a OAB tem que sim submeter ao controle de contas do TCU. O que eu vibrei com essa decisão, vocês não estão entendendo. Tá? Isso é excelente.
Vamos ver se o colegiado, porque isso vai ter recurso pro colegiado, vai ter algum recurso interno que vai chegar no colegiado, e aí eu quero ver se eles vão manter esse entendimento. Tá? Professor, mas por que dessa campanha sua em prol do controle de contas da OAB? É muito simples, gente. Eu, enquanto advogado, pago aí R$ 1.200 por ano, mas coloquem isso na caneta. Hoje nós temos aí 1 milhão de advogados inscritos no Brasil. Nós temos mais 2 milhões de bacharéis tentando entrar, né, na OAB. E nós temos mais 1 milhão, fácil, de estagiários inscritos na OAB que também pagam anuidade. Além do exame de ordem, que quando voltar ao normal, volta a ser 3 exames por ano. Gente, sem medo de errar, isso dá mais de bilhão de arrecadação anual. E eu, como advogado, quero saber. Eu quero, enquanto advogado, né, que a OAB, enquanto autarquia, que para mim é uma autarquia, sim, que pese essa decisão equivocada, na minha opinião, do Supremo, venha prestar contas, sim, ao Tribunal de Contas. Ela não tem que prestar contas de forma privada. Tá? A Winter está perguntando aqui, professor, a OAB recebe dinheiro público? Licitamente, não. Brincadeira. Não recebe, não. Tá? Recebe, não. Professor, a partir do momento que o Supremo entende que ela tem que se prestar contas ao TCU, também entende-se automaticamente que ela é, sim, uma autarquia ou não? Ela continua não sendo? Infelizmente não, Daiane. Não. Infelizmente não. O Marco Aurélio declarou que a OAB tem que prestar contas, tem que submeter ao controle de contas, né? Só voltando um pouquinho na pergunta da Winnie, ela perguntou, olha, professor, a OAB recebe dinheiro público? Não. Ela vive de dinheiro público no sentido que o valor que eu pago para ela, que os advogados pagam para ela anualmente, é dinheiro público, porque ela é uma autarquia profissional classista que vive dessa arrecadação, de uma contribuição, né, dos advogados. Mas a sua pergunta não foi essa, a sua pergunta foi dinheiro público de uma dotação orçamentária do Estado. Não, isso aí não, tá? Mas o dinheiro dela é dinheiro público. Por quê? Porque é uma autarquia profissional e classista que vive da contribuição, que, na minha opinião, tem um caráter parafiscal, que é pago pelos advogados. Tá bom? Seguindo, então, meus queridos, nós começamos a falar, então, vou responder a pergunta do meu amigo aqui antes. Professor, por que razão não pode ser criado um outro órgão que venha a concorrer com a OAB, para que, assim, os advogados possam optar por 2 ou mais órgãos diferentes? Realmente não pode. Por quê? Porque a ideia de representação profissional classista, que tem previsão constitucional, não vou lembrar aqui de cabeça agora, é um órgão de representação, né, uma autarquia de representação profissional classista, tá? Conforme previsão legal. Nem todas as profissões estão regulamentadas. Então, aquelas que são regulamentadas por lei, aquelas que já são regulamentadas por lei, passam a ter essa autarquia profissional classista. A título de exemplo, até, salvo melhor juízo, até 3, 4, 5 anos atrás, até muito pouco tempo, por exemplo, a educação física, uma profissão tão importante, tão antiga, né? Não tinha uma lei regulamentadora e não tinha um órgão de representação, né? Outro exemplo, até muito pouco tempo, existia uma confusão relacionada à autarquia de algumas carreiras. Então, quando nós temos a lei que regulamenta a profissão, essa lei que regulamenta a profissão já vem ali com essa imposição, essa disposição para a criação da autarquia, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Odontologia, Conselho Federal de Psicologia, de Enfermagem, de Arquitetura, de Medicina Veterinária, aí vai. Esses conselhos, né, nada mais são do que autarquias profissionais e classistas. Tá? Leonardo, o problema aí não são vários órgãos. Tá? Aqui não é uma questão de concorrência. É diferente. Aqui
é uma questão de prestar uma assessoria, prestar um serviço adequado, defender os interesses da categoria e, por se tratar de dinheiro público, né, investir em prol dessa categoria. A gente não pode confundir o Conselho Federal com os sindicatos, são coisas diferentes. Tá? Eu sei que você não fez essa confusão, mas é só uma observação. O que ocorre? Beleza, professor, obrigado. Nada. O que ocorre? A partir da segunda metade da década de 90, né, a gente já discutiu isso no direito constitucional, no direito administrativo, no início desse semestre, mas é bom a gente rememorar que na segunda metade da década de 90, nós tivemos aí a chegada ao poder do Fernando Henrique Cardoso, inicialmente como ministro da Economia do Itamar Franco, e depois ele assume a presidência. E ele chegando ao poder, ele traz e tenta implementar uma concepção neoliberal, uma concepção globalizante, né? E essa concepção neoliberal, globalizante, ela se apresenta dentro de um contexto internacional, né? E uma das ferramentas que ela utiliza é justamente a privatização. Bom, e aí? O que é essa privatização? Pega um serviço que hoje está na mão do Estado e nós entregamos a execução desse serviço para a mão da iniciativa privada. Então, esse serviço que era executado antes por uma empresa estatal, por um órgão público, por uma autarquia, por qualquer que seja a entidade que compõe a administração indireta, ele é entregue a execução para a mão da iniciativa privada. Então, a execução passa a ser da iniciativa privada. Mas o que ocorre? O Estado não falou que essa atividade deixou de ser serviço público. Essa atividade continua sendo serviço público, só que agora a execução desse serviço público é pela iniciativa privada. Teoricamente, no mundo da doutrina, nós chamamos isso de retorno do pêndulo. O que é o retorno do pêndulo? Todos esses serviços que foram de forma, para os neoliberais, de forma indevida, cooptados pelo Estado, o Estado que prestava, o Estado que tinha que prestar esse serviço, né, no Estado social, no Estado máximo, né, no chamado Estado-providência, com a chegada do neoliberalismo, tem que se devolver boa parte desses serviços para a mão da iniciativa privada. Tá? Bom, mas como eu disse, continua sendo serviço público, Micaele. E, sendo serviço público, o Estado tem que controlar, tem que fomentar, tem que fiscalizar. Só que, na década de 90, nós transferimos e não tínhamos essa estrutura de controle, de fomento, de fiscalização. Então, o governo Fernando Henrique Cardoso, através da primeira e segunda reforma, micro-reforma administrativa, são as emendas constitucionais número 8 e 9, e depois a emenda constitucional 19, apresentam para a gente a solução. Qual que é a solução? Copiar o modelo americano de agências reguladoras. Tá? Então, esse modelo de agências que nós temos hoje aqui é baseado no modelo americano de agências. Tá? Muito da administração pública americana é agências, são agências. Então, nós copiamos esse modelo. Criamos aqui, então, uma autarquia de regime especial, as agências reguladoras. Tá? Professor, repete o número dos decretos? Emendas. Das emendas. Emendas constitucionais número 8 e 9, primeira micro-reforma, e emenda constitucional 19, segunda micro-reforma administrativa. Elas ocorreram na segunda metade da década de 1990. Certo? Então, nós trazemos para o Brasil esse modelo de agências e realmente, de 95, 96 até 2002, 2003, 2005,
foram criadas muitas agências reguladoras, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal, em que pese elas possam ser criadas também no âmbito municipal. Mas o grande boom mesmo foi âmbito estadual e municipal. Aqui no estado de Goiás nós tivemos várias agências reguladoras. Hoje, a grande maioria já foi novamente transformada em autarquia de regime comum, ou foi novamente trazida como órgão público, passou a figurar dentro da administração direta novamente. Tá? Então, dentro dessa concepção neoliberal, surgem as agências reguladoras, que são pessoas jurídicas de direito público, são autarquias de regime especial. E qual é o papel dessa agência reguladora? Qual que é o objetivo da agência reguladora? Controlar, fiscalizar, fomentar e regular setores da economia, que agora estão desempenhando serviços públicos. Quer ver um exemplo? Muitos aí estão acompanhando essa aula pelo celular, não estão? Muitos estão pelo celular. Telecomunicação. A partir da década de 90, a telecomunicação, que é um serviço público, passou a ser executado por empresas privadas. TIM, Vivo, Oi, Claro. Agora, deixou de ser serviço público? Não, continua sendo serviço público. Então, o Estado cria a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Para quê? Controlar, fiscalizar, fomentar e regulamentar esse serviço de telecomunicações prestado pela iniciativa privada. Ok? É um exemplo, né? Eu vou falar outros exemplos aqui. Nós vamos começar com a Anatel. Eu gosto do exemplo da Anatel. Gosto por quê? Porque vocês são muito novos. Vocês são muito novos. E aí eu gosto de contar um pouco da história, né? Eu não sei se eu já contei nessa turma, se já contei, vou repetir, não tem problema, né, Daiane? Quando eu era novo, ou melhor, bem mais novo, porque novo eu sou ainda, né, Daiane? Quando eu era bem mais novo, criança ainda, eu me recordo da luta que era para comprar a linha telefônica. Na verdade, nós não comprávamos a linha telefônica, nós comprávamos as ações da empresa de telefonia, que valia muito dinheiro à época. Então, na minha casa, por exemplo, nós demoramos muitos anos para ter telefone em casa, que era linha fixa. Por quê? Porque era muito caro, né? E mesmo quem tinha dinheiro tinha dificuldade para adquirir a linha. Porque não era só simplesmente chegar lá e pagar e comprar as ações. Na sua região, tinha que estar fornecendo aquele serviço. Você esperava aí 2, 3 anos para que ela fosse instalada, além de pagar uma fortuna. Era assim que funcionava, na década de 80 até meados da década de 90. Era assim que funcionava. Quando que melhorou? Né? Quando abriu para uma competição. Porque o neoliberalismo é baseado na competição das empresas que vão executar esse serviço. Se não tem competição, tem um erro aí. Fica fragilizado o modelo. Hoje nós reclamamos, e reclamamos com razão, da TIM, da Vivo, da Oi, né? São uma das... A telecomunicação é um dos temas que mais são levados ao conhecimento do PROCON, né? Mas mesmo assim, olha o sofrimento que era na década de 90, na década de 80, na década de 70. E olha o que é hoje. Mas foi alcançado por quê? Pela competição. Antes era fechado. O Estado prestando serviço, não tinha competição. Então o Estado, como o mau gestor que sempre foi e continua sendo, né, ele tem dificuldade em prestar o serviço de qualidade. Ele é demorado, ele é lento, ele é pesado e ele é muito caro. Ele é muito caro. Então, quando eu transfiro a execução dessa tarefa para a iniciativa privada e abro para a competição, entra tecnologia, né? Os preços despencam. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando chegou a telefonia móvel no Brasil, no final da década de 90,
Eu lembro direitinho. Quem tinha celular era barão. Era muito caro. Não era só o aparelho que era caro, né? Eu tinha o PT 550 da Motorola, que era o tijolão. Era um telefone grande de flipzinho, assim, que você abria. Né? Não era só caro comprar o aparelho. Era muito mais caro manter o aparelho. Porque um minuto de ligação era R$ 4. Um minuto de ligação era R$ 4. Então, quem tinha celular era realmente quem tinha dinheiro, tinha como manter. Né? No primeiro momento, né, esses valores. Mas aí a competição começa. Né? A competição começa. E hoje nós pagamos centavos, né, quando pagamos numa ligação. Que hoje a grande maioria é você pagar um plano, né, um plano fixo, e aí você pode ligar para qualquer lugar, para qualquer celular do Brasil, né, sem se preocupar. Mas antes era assim, era muito difícil. Mas tem vícios, tem problemas? É óbvio que tem. Não estou falando que esse modelo de descentralização é perfeito, não, tá? Tem vícios, tem problemas. Claro que tem. Mas que não tem como comparar, também não tem como comparar. Eu vou pegar o outro lado, né? Para fazer uma crítica. Não ao modelo, mas ao próprio Estado. Fazer uma nova crítica ao Estado. Estado de Goiás, nós tivemos aí, nos últimos anos, a descentralização de um serviço muito importante, de energia elétrica. Né? Deixamos de ser servidos pela CELG e passamos a ser servidos pela Enel, que é uma empresa italiana. E muita gente, inclusive o próprio Estado, um Estado hipócrita, cobrando da Enel, de um ano para o outro, o resultado que não conseguiu ser alcançado pela CELG em 40 anos. Olha que Estado hipócrita. Nós tivemos uma CPI da Enel nesse ano passado e final do ano passado e início desse ano. Uma CPI. Né? Por quê? Porque a Enel está deixando a desejar. Realmente, está. Estou falando que não está, não. Mas conforme o contrato de concessão, a Enel só tinha obrigação de começar a investir na rede a partir de 2025. Por quê? Porque ela comprou, então ela já fez um aporte ao Estado, e a obrigação dela era manter a linha, mas investimento mesmo para melhoramento a partir de 2025. Mais ou menos isso. 2025, 2023. O que o Estado quis, depois do contrato firmado com esse novo governo? Impor, e parece que conseguiu através da CPI, que os investimentos começassem a ser esse ano. Né? Não sei se isso começou a ocorrer em razão da pandemia. Perceba, nós tivemos aí 40 anos de gestão pública, sucateando um serviço, sucateando a CELG, e aí quando a empresa italiana chega, não, agora está tudo resolvido, não tem problema mais. Ela tem que resolver em 1 ano, 2 anos o problema da CELG. Gente, que hipocrisia, é óbvio que ela não vai conseguir, nem com todo o dinheiro do mundo, não é questão de dinheiro apenas. Né? É questão de habilitação de profissionais, é questão de investimento a médio e longo prazo. Mas, bom, continuando. Exemplo. Fala, Daiane. Me tira só uma dúvida na questão da privatização. Quando o órgão ele é público, tecnicamente a gente paga por ele através dos impostos, né? Sim. Há esse desconto nos impostos quando ele é privatizado ou a gente continua pagando por ele da mesma forma? Da mesma forma. Da mesma forma, mas presta atenção aqui. Era da CELG, não era? Era empresa pública, nós pagávamos impostos do mesmo jeito. Não é porque é empresa pública que a gente não paga imposto. Entendi. Mas eu falo assim, mais na questão até que da energia, de qualquer forma, você estava pagando. Eu falo mais na questão de rodovias. Porque aqui no Goiás, até que não é caro, mas igual em São Paulo, Minas Gerais, as pessoas pagam muito caro para rodar. Sim, vamos lá. Legal sua pergunta. Está relacionada ao direito tributário. A rodovia, e talvez não, essa pergunta sua é a pergunta principal quando a gente fala sobre
sobre privatização. Em todo mundo, no mundo inteiro, que adotou o modelo neoliberal de globalização, de desestatização, como é que funciona? Né? Eu estou aumentando a participação na iniciativa privada e estou fazendo o que com os impostos? Diminuindo os impostos, certo? Eu diminuo a participação da iniciativa privada, eu aumento os impostos. Por quê? Porque o Estado vai investir mais. Então, é essa regrinha aqui, ó. Menor Estado, menos impostos. Maior Estado, mais impostos. No mundo inteiro é assim. No Brasil foi assim. Esse é o grande quê da questão. Esse é o grande ponto. No Brasil, por incrível que pareça, o modelo implementado, ou pelo menos começou a ser implementado, né? Começou a ser implementado e logo foi paralisado pelo Fernando Henrique Cardoso, ao invés de aumentar a participação na iniciativa privada nesse serviço e diminuir os impostos, não, aumentou a participação e aumentou os impostos. Bacana, né? Então, essa ideia de que o brasileiro paga, né, muito imposto, na verdade, é muito mais do que se acredita. Por quê? Nós desestatizamos e aumentamos os impostos. Então, percebeu? Eu estou pagando 2 vezes, é uma ideia de pagar 2 vezes? Sim. Mas com relação às rodovias, a gente tem que tomar cuidado. Porque geralmente, quando vem essa pergunta, o aluno fala assim, eu já pago o IPVA. Né? Esse imposto não está vinculado às rodovias, ele tem outro objetivo. É um imposto absurdo, mas não tem esse objetivo, ele não tem essa vinculação às rodovias, às vias públicas. Tá? Mas concordo com o teor da sua pergunta, né? Que deveria ocorrer essa regulação aí, tá? E para onde? Na teoria, né, Wayne? É para serviços públicos, mas não relacionados a esses que foram entregues na mão da iniciativa privada. Tá? Então, assim, teoricamente, receita estatal. Receita estatal, está na mão do Estado, está nos cofres públicos. Né? Só que a fala sempre é a mesma. Às vezes eu fico chato, fico repetitivo, né? Mas não tem como não ser. O Estado é um péssimo gestor. Péssimo gestor. O Estado em si, o Estado, pessoa jurídica, é um péssimo gestor. Porque se a gente for olhar no retorno do serviço, você rodar numa rodovia que foi privatizada, é totalmente diferente de você rodar numa rodovia que é mantida pelo Estado. Exatamente. Não tem nem comparação, né? Não tem como comparar. Agora, o que esse Estado, que é péssimo gestor, deveria ter feito aí, atendendo e entendendo a pergunta da Daiane? Tem que desonerar o contribuinte. Isso ele não faz, ele não tem competência para isso. Ele não tem competência para isso. Estão prometendo aí uma reforma tributária, né? Vamos ver o que vai virar. Gente, mas é muito difícil desonerar o contribuinte. Né? Professor. Por que é muito difícil? Já te passo a palavra, Igor. Por que é muito difícil desonerar o contribuinte? Porque esse contribuinte tem que manter a mamata estatal. Né? A quantidade, né, de luxo que esse povo pobre, sofrido, desgraçado tem que manter. Né? Infelizmente. Fala aí, Igor. Professor, pergunta, exemplo disso que a Daiane falou, eu poderia citar a bitributação da borracha? Eu li um estudo há um tempo atrás sobre uma tese da bitributação da borracha que cobrava o ICMS e IPI, se eu não me engano. Eu não sei, Igor. Aí você está entrando num tema que o professor não domina, que é o direito tributário. Tá? Não sei, mas assim, eu sei que vários produtos nós temos aí uma bitributação que é, de fato, reconhecida pelo Estado, inclusive por sentenças dos tribunais superiores. Tá certo. Esse parte, infelizmente, eu não sei.
o Gesiel, o imposto que a GNT paga aqui em Goiás vai para outro estado. Aí fica difícil melhorar. Também, Gesiel, também. Né? Essa questão da... E dentro da reforma tributária, isso tem que ser novamente discutido, essa questão dos tributos, né? Só a título de exemplo, né? Nós temos alguns municípios, como já foi aqui em Anápolis, agora parece que não sei ao certo, que ao invés de comprar veículos, alugam os veículos. Já viram isso? Chega no município, a frota do veículo é toda, a frota de veículos do município é toda alugada, né? Gesiel. Aí, você vai olhar a placa daquele veículo. A locadora é do Paraná, é de outro estado. E o imposto é pago para lá. Olha a autofagia do próprio estado aí. Né? O imposto é pago lá. Bacana, né? Então, o município X, aqui no estado de Goiás, aluga uma frota de veículos de um outro estado e paga o imposto lá. Bacana. Bem bolado. Mas aí volta a fala do professor, né? Do gestor, da gestão pública. Tá? Mas eu concordo contigo. Essa questão aí. E vamos além, Gisele. Vamos além, vamos botar mais uma pitadinha na sua pergunta aí. A forma de distribuição desses tributos já está errada. E isso, pelo menos como proposta, eu não sei se vai sair do papel ou do ideário, né? Imaginar que a grande maioria dos tributos ficam na mão do governo federal, uma pequena parcela na mão do governo estadual e uma menor parcela ainda na mão do governo municipal, é um absurdo. É um absurdo. Uma das falas desse atual governo federal foi que nós temos que inverter essa pirâmide. Na verdade, o menor valor tem que ficar no âmbito federal. E o maior valor de tributos, dessa distribuição, desse bolo do dinheiro público, tem que ficar no município. Por quê? Porque é ali que se gasta. O povo está no município, o povo não está na União. Né? Isso é uma das falas, mas eu acho muito difícil, viu, José? A União pega demais. É isso mesmo. E eu acho difícil isso mudar, infelizmente. Mas se mudasse, seria bom. Por quê? Porque a grande maioria do dinheiro ficaria concentrado no município, onde se gasta, onde o povo está, onde nós realmente recebemos o serviço público. Agora, teria um risco também, né? Quando o gestor público municipal for um péssimo gestor, aí o atraso é grande. Aí o atraso é muito grande. Né? Mas vamos seguindo. Fala, Igor. Perguntar novamente, atrapalhar. As competências tributárias, elas não seriam cláusulas pétreas? Nesse caso, não ficaria difícil de mudar? Não vejo como cláusula pétrea, não. Eu tenho essa dúvida. Não vejo, não. A divisão do bolo, não. Não vejo, não. Ah, tá. Não vejo como cláusula pétrea, não. Entendi. É que eu tinha essa dúvida sobre se elas seriam cláusulas pétreas ou não. Obrigado. E tem que lembrar o seguinte, o Igor. Cláusula pétrea não é que não pode ser modificado, né? O texto constitucional pode ser modificado, né? Sim. Sempre aumentando o direito, abrangendo o direito, né? Não retirando o direito. Então, nesse caso, poderia, se fosse. Mas vamos lá. Alguns exemplos de nada. Alguns exemplos de agências reguladoras. A Enel, Agência Nacional de Energia Elétrica. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. A ANP, Agência Nacional de Petróleo. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. ANA, Agência Nacional de Águas. Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. ANTAC, Agência Nacional de Transporte Aquático. ANCINE,
a Agência Nacional, essa todo mundo conhece, né? De cinema, e a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Alguns exemplos no âmbito federal. Tá? Bom, tem algumas que nós temos que tomar cuidado. Que parece, mas não é. Parece, mas não é. Igual o Denorex. Às vezes até leva o nome de agência, mas não é uma agência reguladora. Então tem que tomar cuidado. Primeira delas, tá? A Previc. A Previc foi criada, salvo o melhor juízo, em 2007, tá? O que é a Previc? É uma Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Superintendência Nacional de Previdência Complementar. A Previc não é uma agência reguladora. A Previc é o exemplo que mostra que esse modelo de agência reguladora no Brasil, durante um tempo, ele não deu certo. Tá? A gente vai falar disso. Foi um momento de declínio da agência reguladora no Brasil. Então, a Previc vem logo depois de um período, né, de crescente das agências reguladoras, e deveria, na minha opinião, ter sido criada uma Agência Nacional de Previdência Complementar. Mas não foi essa a opção. Foi criada uma superintendência que não é uma agência reguladora. Mas por que disso? Vamos contextualizar, então, o porquê que durante um período aí, as agências reguladoras entraram em declínio. Simples. Conforme a gente vai ver daqui a pouco, as agências reguladoras têm uma natureza jurídica toda própria, tá? E uma das características da natureza jurídica da agência reguladora é que seus dirigentes, que são nomeados pelo chefe do executivo, possuem estabilidade durante o mandato. Estabilidade durante o mandato. Agora a gente vai falar sobre isso. Professor, mas isso é um problema por quê? Simples. Imagine a seguinte situação, ó. O atual governo Bolsonaro, que pelo menos se apresenta, né, como um governo de tendência liberal, nomeia para as agências reguladoras diretores, né? E esses diretores vão ficar no cargo por 3, 4 ou 5 anos, hein? 3, 4 ou 5 anos. Eles vão ficar no cargo durante um período aí. Imaginemos que nas próximas eleições volte a governar o Brasil um governo que não é neoliberal, que é um governo voltado para o social. Ok? Temos um problema. Por que nós temos um problema? Está dirigindo a grande maioria das agências reguladoras pessoas, diretores, vinculados a um ex-presidente que tinha uma ideologia partidária e econômica totalmente diferente do atual governo. E esse atual governo vai poder tirar esses dirigentes? Vai poder excluir, exonerar? Não. Por quê? Porque eles têm estabilidade no cargo durante o período do mandato. Então, essa incapacidade do executivo fazer uma ingerência maior dentro das agências reguladoras afastou o Estado durante um período, né, de ter interesse em abrir novas agências reguladoras. Simples assim. Eu lembro de uma passagem de um antigo presidente da República aí, há um tempo atrás. Nós tivemos uma crise da aviação civil, né? Durante esse período de crise da aviação civil, aqui no Brasil, independente do governo, né? Infelizmente, nós temos uma cultura muito feia. Quando nós temos um problema, nós não queremos resolver o problema, nós queremos caçar uma bruxa. A culpa é dela, a culpa é dele. Vamos exonerá-lo, vamos mandar ele embora e o problema está resolvido. Não está resolvido. O problema continua. Só a pessoa que saiu. Né? E na administração pública isso é muito comum, infelizmente. E teve uma crise, né, da aviação civil no final dos anos 2000.
E durante esse período de crise, não se achava a solução e o Brasil para e, né? Eu mesmo fiz um voo daqui para Campo Grande e na volta eu fiquei preso dentro da aeronave, depois de embarcado, 4 horas. Embarcado na aeronave, preso 4 horas até que fosse liberado o voo. Dentro dessa crise, dessa confusão, né, da aviação civil. Na época o presidente virou e falou assim, a culpa é da fulana de tal, diretora da ANAC. Pode deixar que eu vou resolver. Vou mandá-la embora. Entenderam? Então, ao invés de resolver o problema, imputou o problema a uma determinada pessoa. Vou mandar embora. Ela foi entrevistada no dia seguinte, ela deu uma risadinha e falou assim, quero ver. Quero ver. Por quê? Porque ela sabia que ela tinha estabilidade no cargo. Só sentença transitada julgada poderia tirá-la dali. Ou com o fim do mandato, ou a pedido. Por renúncia. Fato é que, né, 1 mês, 2 meses depois, ela realmente saiu, mas ela saiu a pedido. Deve ter achado lá um acordo bom e saiu. O Marcos está aqui. O que tem de prefeito malandro não é brincadeira. É. Ele está naquela observação que a gente fez lá em cima. O Marcos, não tem nem o que falar, né? Infelizmente nós temos sim. Temos bons prefeitos? Temos, né? Mas temos aqueles que não deveriam ser nem mesmo síndico dos seus próprios condomínios. E por isso que eu falei que com a inversão desses valores, se for um péssimo gestor, nós teremos um grande problema dentro do município, que tem dinheiro, mas não é gasto da forma correta, né? Bom, seguindo então. Primeiro cuidado que vocês têm que ter, então, com a Previc. A Previc, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, não é uma agência reguladora. Segundo cuidado é a CVM, tá? Comissão de Valores Mobiliários, tá? A CVM, ela foi criada em outro momento histórico. Outro momento histórico. A CVM foi criada pelos militares, lá na década de 70. Tá? Bom, qual o problema? Alguns autores defendem que a CVM é uma agência reguladora. Por que ela seria uma agência reguladora? Porque ela possui as mesmas características da natureza jurídica que uma agência reguladora, que a gente vai discutir daqui a pouco. E aí fica esse conflito na doutrina. Alguns autores defendendo que a CVM é uma agência reguladora, outros autores entendendo que não. Entendem que não. Que a agência reguladora, ela foi criada dentro dessa concepção neoliberal a partir da década de 90. A CVM foi criada em outro momento histórico, que não tinha essa perspectiva neoliberal. Certo? Então, dúvida. No livro do Maza mesmo, ele fala sobre isso. Né? Eu acho que é a Daiane que está estudando pelo livro do Maza, né, Daiane? Não, pelo do Matheus Carvalho. Eu acho que ele fala isso também. Eu acho que é um dos que afirmam que a CVM é uma agência reguladora. Mas tem essa confusão, essa divergência na doutrina. Alguns entendendo que é uma agência reguladora, em que pese tenha sido criado em outro momento histórico, dentro de uma concepção que não é uma concepção neoliberal. E outros já afirmando que sim. Outro cuidado que vocês têm que ter. ABIN. O que é ABIN mesmo, Micaele? O que é ABIN? Quem sabe o que é ABIN aí? Leonardo? Igor? O que é ABIN? Agência Brasileira de Inteligência. Agência Brasileira de Inteligência. Quem que pese o nome, agência, não tem nada a ver com a agência reguladora, tá? A Agência Brasileira de Inteligência é um órgão público vinculado diretamente à Presidência da República, ok? Órgão público vinculado diretamente à Presidência da República. Não se trata
de uma agência reguladora. Beleza? Bom, então esses são os cuidados aí maiores que vocês têm que ter. Professor, o que Fala, é mesmo? Eu não sei se o senhor falou e eu não prestei atenção. O que é a Sudan? Sudan, Uhum. Sudan, Sudene, Sudeco, são autarquias, mas são autarquias na condição de superintendências, tá? E tem até uma discussão sobre isso também, uma observação sobre isso. Sudã e Sudene foi criado também pelos militares, em outro momento histórico, que são superintendências nacionais de desenvolvimento da região. Superintendência Isso que Nacional de Desenvolvimento da Amazônia, Sudã, e Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, tá? isso que eu ia perguntar, porque na hora que eu vi o nome, eu me recordei, quando os meus pais mudaram para o Pará, eu lembro que as casas, tinha algumas casas dentro da cidade que tinha tipo um carimbo com esse nome, e era escrito nelas, Sudã. Uhum. E aí, o Daiane, qual a observação que tem sobre isso? Que talvez tenha aí no livro do Matheus Carvalho, e certamente tem no livro do Alexandre Maza. Nós tivemos a criação, a transformação da Sudã e da Sudene durante um período, salvo melhor juízo, em 2002, em ADA e ADENE. ADA e ADENE. Então, a Sudã e a Sudene foram transformadas em ADA e ADENE, em agências reguladoras. Só que não deu certo. E rapidinho eles transformaram de novo em Sudã e Sudene. Tá? Então, nós já tivemos aí a ADA, Agência de Desenvolvimento da Amazônia, e a ADENE, Agência de Desenvolvimento do Nordeste. Só que não deu certo. Nós temos mesmo a Sudã e a Sudene atualmente. Bom, natureza jurídica da agência reguladora. Qual que é a natureza jurídica de uma agência reguladora? Gente, é uma autarquia. Então, é uma pessoa jurídica de direito público. É uma autarquia de regime especial. Uma autarquia de regime especial. Por que ela tem um regime especial? Porque nós vamos encontrar em sua natureza jurídica algumas especificidades, algumas peculiaridades. Tá? Quais são as especificidades? São 3 especificidades. Primeira, conforme nós já discutimos, os seus dirigentes são estáveis, possuem estabilidade no cargo. Ok? Se eles são estáveis no cargo, fala, Thales. Pode perguntar, Thales. O senhor tem mais algum exemplo de agência reguladora pertencente à Presidência da República? Não, vamos lá. Ó. O senhor falou da ABIN, né? A ABIN não é agência reguladora, viu? Não é. Não é, né? Não é. É um órgão que o senhor tem exemplo de agência reguladora? Não entendi. O senhor tem exemplo de alguma agência reguladora? Não existe pertencente. Não, assim, quais são os exemplos que a gente passou aqui, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Agência Nacional de Petróleo, mas essas agências são realmente autarquias de regime especial e integram a administração indireta, tá? Beleza. Obrigado, professor. Beleza, vamos lá. Então, nós temos quais as especificidades, quais as peculiaridades na natureza jurídica dessa pessoa jurídica de direito público chamada autarquia de regime especial, agência. A primeira especificidade, seus dirigentes são estáveis. Então, os mandatos serão de 3, 4 ou 5 anos, e esses caras têm estabilidade. Quer dizer o quê? Que eles só saem do cargo em 3 situações. Quais são as 3 situações? A primeira, sentença transitada em julgado. Segunda, com o fim do mandato. E terceira, por pedido de renúncia. Certo? Então tem estabilidade no cargo. E esse, como eu disse para vocês, é o empecilho que durante um tempo criou esse afastamento, né, do executivo, do legislativo, das agências reguladoras. Vamos lá. Segunda especificidade, segunda peculiaridade.
tem mandatos fixos. Então, os dirigentes têm mandatos fixos. Serão de 3, 4 ou 5 anos no âmbito federal. A grande pergunta é a seguinte: professor, ele pode ser reconduzido? Pode, uma única vez, dependendo da agência. Se a lei instituidora da agência assim o permitir, tá? Então, o diretor ele pode, dependendo da agência, ser reconduzido uma única vez. E quem é esse diretor, né? Quem são esses diretores? São pessoas nomeadas pelo chefe do executivo, no âmbito federal, nomeadas pelo presidente. E a terceira e última especificidade, nós temos a quarentena. Alguns autores entendem que a quarentena entra na natureza jurídica da agência, outros entendem que é uma característica, mas não é uma especificidade da natureza jurídica. Mas nós vamos falar aqui como se fosse uma especificidade da natureza jurídica. Quarentena. O que é a quarentena? Eu vou falar o que é. Num primeiro momento, vocês vão achar que é um absurdo, e aí depois eu vou explicar o motivo. Tá? Que não é um absurdo. O que é a quarentena? A Micaele é uma diretora da Agência Nacional de Telecomunicações. Ela foi nomeada pelo presidente da República, está ocupando lá o cargo, né? E ela sai desse cargo público. Ela deixa o cargo público. Então, quando ela deixa o cargo público, ela vai ficar num período de quarentena, que em regra são 4 meses em casa, recebendo integralmente os vencimentos de um diretor. Percebeu? Então, a Micaele, que saiu da Agência Nacional de Energia Elétrica como diretora, pediu para sair, acabou o mandato, ela vai ficar em casa recebendo, como diretora fosse, pelo período de 4 meses. Isso é quarentena. Isso é quarentena. Mas por que isso é muito válido? Não é algo absurdo. Olha só, ela é diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica. Tá? Ela é diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica. Leonardo, você acha que ela detém informações preciosas para esse setor da economia? O que você acha? Sim ou não? Tem, com certeza. Com certeza. Você acha que essas informações que ela detém, se no outro dia que ela se desligar da agência, vai ter um grande impacto econômico? Sim, teria. Tanto é que teve, por exemplo, também quanto ao Ministério da Justiça, e o Sérgio Moro até hoje não pode advogar por causa disso, né? Legal, é isso aí. Então, olha só. A Micaele se afastou da agência, se desligou da agência, mas ela continua detendo informações privilegiadas que vão ter impacto na economia. Você tem que lembrar que a agência dela é uma agência responsável por fomentar, regular, fiscalizar, controlar um setor da economia que é grandioso, que é trilionário, que é a energia elétrica. Imagine ela, no dia seguinte, indo ser diretora de uma empresa de produção, comercialização e distribuição de energia elétrica. Olha as informações que ela tem, olha o impacto que isso vai criar no mercado. Então, ela tem que ficar afastada por 4 meses. Ela fica afastada, né, cumprindo a quarentena e proibida de prestar qualquer serviço ou assessoria para empresas do ramo ao qual ela ajudava a controlar. Professor, Fala. sem contar que ela ainda vai receber por esse período também, né? Vai receber, ela fica afastada recebendo. Tá? Então, meus queridos, não é a quarentena, né? Não é um absurdo, vai receber sem fazer nada, não é assim. Tá? Ela detém conhecimento, ela não pode estar atuando no mercado imediatamente, então por isso ela vai receber realmente como uma diretora, a remuneração integral de uma diretora, só que ela fica proibida de prestar qualquer serviço ou qualquer assessoria para empresas privadas do ramo. Se for de outro ramo, pode, professor? Pode. Do ramo. Tá? Aí vem a seguinte pergunta. E se, né, os alunos do direito é sempre do e se? E se a Micaele desrespeitar isso? Ela continua, gente,
sendo caracterizada como agente público. Então, ela está cometendo, primeiro, de cara, o crime de advocacia administrativa, que está previsto lá no 321 do Código Penal. Vê se é o 321 do Código Penal, confere aí para nós. Eu acho que é o 321 do Código Penal. Então, primeiro, de cara, né? Crime de advocacia administrativa. Segundo, ela está cometendo improbidade administrativa. Então, no mínimo, ela está cometendo um crime e também será enquadrada na lei de improbidade administrativa. 321, né? Isso. Então, no mínimo, tá? Isso pode configurar também outros crimes, né, de maior gravidade. Mas, no primeiro momento, isso aí já está claro. O Gesiel está aqui. Era mais fácil fazer um contrato de confidencialidade do que pagar isso tudo aí. Mas aí o contrato de confidencialidade vai amarrar ela eternamente? Percebeu, Gesiel? Então, não só, né, dos diretores da agência reguladora, mas vários outros setores. O Leonardo acabou de falar aqui sobre os ministros de Estado, também tem essa mesma regra, né? Então, o correto é afastar essa pessoa da iniciativa privada durante um período de tempo, depois ela pode voltar, né? Ah, professor, mas as informações dela não continuam sendo privilegiadas? Não, já passou um tempo, né? Já assumiu outros diretores, a coisa já mudou um pouco. É óbvio que alguma coisa aí de interessante ela deve carregar ainda, de informação, mas não vai ser o mesmo impacto. Beleza? Alguém ia fazer uma pergunta. Não, era isso que eu ia perguntar para o senhor mesmo, da questão dos 4 meses, aí se teria alguma mudança na organização pelo fato de ela ficar afastada. Sim. A começar já entrou um outro diretor que talvez tenha uma linha totalmente diferente no lugar dela, né? No seu lugar. Tá bom? Bom, seguindo então. Quais são as 3 especificidades, peculiaridades encontradas nas agências reguladoras que levam elas a serem classificadas como autarquias de regime especial? Primeira especificidade, dirigentes estáveis. Segunda especificidade, mandatos fixos. Terceiro, quarentena. Outra observação importante é que as diretorias são formadas sempre de forma colegiada. Nós não teremos um diretor. Nós teremos 2, na verdade, no âmbito federal nós teremos 3 ou mais diretores. Tá? No âmbito federal, as diretorias, em regra, são formadas por 3, 4 ou 5 diretores. 3, 4 ou 5 diretores. Como que esse cara chega lá? É um profissional, preferencialmente, né, que tenha conhecimento técnico sobre aquela área, que tem um vínculo de confiança com o chefe do executivo. Então, tem uma relação de confiança com o presidente da República no âmbito federal. O presidente da República faz a indicação desse diretor para o Senado. O Senado faz a sabatina e, sendo aprovado pelo Senado, ele é nomeado ou pelo presidente da República ou por ministro de Estado, ou por um ministro de Estado. Então, existe uma nomeação aí que, em regra, é realizada pelo próprio chefe do executivo. Bom, outra observação extremamente importante. As diretorias são formadas 3, 4 ou 5 diretores. Podem ser substituídos todos de uma vez só? O que vocês acham? Será que a gente pode pegar, sacar de uma vez só todos os diretores de uma agência nacional de telecomunicações? A Winnie está aqui, que não, né? Eu acho que ela ia escrever, claro que não, né, Winnie? É óbvio que não. É óbvio que não. Por que não? Olha só, eu estou falando de um setor da economia extremamente importante. Se eu pego essa agência reguladora que regulamenta, que fomenta, que fiscaliza esse setor da economia e tiro toda a sua liderança de uma vez só, olha o caos que eu vou criar. Então, a substituição desses diretores será uma substituição alternada aí, tá bom?
E uma última observação da aula de hoje. Poder normativo das agências reguladoras. Tá? Poder normativo das agências reguladoras. Bom, o que a gente tem que lembrar? Poder normativo de uma agência é decorrente da própria atividade, do próprio objetivo da agência reguladora. Falei para vocês quais são os objetivos da agência reguladora. Controlar, fiscalizar, fomentar e regulamentar setores da economia que estão desenvolvendo atividades que são serviços públicos. Então, regulamentar setores. Então, o poder normativo justamente é para que essas agências reguladoras possam regulamentar esses setores da economia, trazer regras, regulamentos. Agora, é óbvio que essas agências, através do poder normativo, não podem contrariar o direito posto e não podem inovar na órbita jurídica. O poder normativo é para regulamentar o direito existente, conforme o direito existente. O poder normativo não pode, né, criar algo novo. Né? A Agência Nacional de Telecomunicações cria uma lei nova. Não, não é esse o papel do poder normativo. Ela vai pegar a lei que já existe e trazer para o mundo real, para o mundo concreto, através de regulamentos. Então, através de um regulamento, se permite a aplicação, a execução de um direito que já existe. É óbvio que não raro, viu, gente? Nós vamos encontrar aí atos normativos decorrentes do poder normativo de uma agência reguladora que acabou por inovar na órbita jurídica, extrapolar a sua competência. E aí, nós temos que buscar o controle através do judiciário. Tá? Então, se você perceber que a agência reguladora X, na desculpa, né, de que está exercendo o poder normativo e acaba por legislar, criar direito novo, ou então, pior ainda, afrontar o direito que já existe, nós temos uma nulidade. E essa nulidade, se não for combatida administrativamente, será combatida judicialmente. Tranquilo até aí? Tranquilo. Bom, uma última observação. Nós tivemos, na Emenda Constitucional 19, que é a segunda micro-reforma administrativa proposta pelo Fernando Henrique Cardoso, a criação de uma outra agência, que leva o nome de Agência Executiva. A agência reguladora não se confunde com a agência executiva. Vamos entender o porquê. Meus queridos, a agência executiva nasce dentro do contexto neoliberal também, mas na busca de implementação de um novo modelo de gestão, que é o modelo gerencial. O modelo gerencial de gestão pública, ele vem, nós já falamos sobre isso, né? Ele vem em substituição do modelo burocrático, né? Então, a partir da década de 90, nós estamos aí tentando implementar o modelo de gestão gerencial, de meritocracia. Bom, a agência executiva nada mais é, Daiane, que um título, tá? Conferido pelo governo federal a autarquias e fundações. Se você for no dispositivo normativo, se você for na norma, fala lá assim, ó, autarquia, fundação e órgãos públicos. Só que, na verdade, não existe, teoricamente, legalmente, a possibilidade de conferir um título a um órgão público, apenas as autarquias e fundações. Como é que funciona essa titulação? Para que serve essa titulação? Por que uma fundação quer o título de agência executiva? Por que uma autarquia quer o título de agência executiva? Simples. Como é que funciona esse processo? A autarquia X, a fundação X, ela apresenta um projeto
esse projeto tem como meta aumentar a eficiência dessa entidade, diminuindo custos, aumentando resultados. Tá? E quando ela implementa esse projeto, ela assina um contrato com a União e recebe o título de agência executiva. Professor, beleza. Mas com qual finalidade? Por que essa fundação, por que essa agência ou a autarquia quer essa titulação? Qual é a contrapartida? Né? Quando ela recebe o título de agência executiva, o governo federal aumenta a autonomia administrativa, financeira e técnica dessa agência executiva. Então, perceba o seguinte, não confunda a agência reguladora, que é uma espécie de autarquia, com a agência executiva, que é mera titulação conferida pelo governo federal. Das principais diferenças, natureza jurídica. Agência executiva, autarquia de regime especial. Perdão, agência reguladora, autarquia de regime especial. Agência executiva, mero título. Segunda grande diferença. A agência reguladora, qual o objetivo? Regular, fomentar, fiscalizar e controlar setores da economia. Qual o papel da agência executiva? Aumentar a eficiência de fundações e autarquias dentro do modelo gerencial. Outra diferença, tá? Enquanto as agências reguladoras foram inauguradas no Brasil pela primeira micro-reforma das emendas constitucionais número 8 e 9, as agências executivas nasceram com a segunda micro-reforma, emenda constitucional 19, tá? Bem, nossa aula de hoje é até aqui. Já foi muita informação, né? Já estou aqui há 1h30 falando com vocês, direto. Né? Na semana que vem a gente volta falando aí sobre fundações e empresas estatais. Mas antes, né, de encerrar a aula de hoje, passar para perguntas de vocês, as dúvidas que vocês têm aí. Perdão. Professor? Oi. Foi só que eu não consegui acompanhar mesmo. Na hora que o senhor fala dos diretores, eles são nomeados pelo presidente ou... São indicados pelo presidente, são sabatinados, são indicados pelo presidente, são sabatinados pelo Senado e são nomeados pelo presidente ou por ministro de Estado. Ok, professor, obrigado. De nada. Professor, cita um exemplo de poder normativo, de alguma aplicabilidade da lei que foi tirado por uma agência reguladora. Peraí, só um pouquinho, Daiane, eu já vou te passar a palavra, porque eu li uma pergunta aqui muito bacana do Gisiel, que deu vontade de rir, mas é porque ela é bacana mesmo, Gisiel. Gisiel perguntou que a Anvisa não faz direito novo. Tirar a maconha da lista de lícitos, por exemplo, não faz não. Faz não. Não faz por quê? Porque é uma norma penal aberta, né, em branco, que precisa ser complementada. Então, o direito está no Código Penal, já está previsto no Código Penal. Tá? Certamente você já ouviu isso de um professor de direito penal, mas teve uma época, salvo o melhor juízo, em 96, 98, que essa lista aí, que completa a norma penal, eu não sei se de sacanagem, não sei se por brincadeira, se é que isso pode ser considerado uma brincadeira, mas fato é que foi republicada essa lista e sumiu da lista o famoso lança-perfume. Né? Certamente você já deve ter ouvido
essa fala aí de um professor de direito penal. Nesse momento, o que acontece? Olha só, né? Eu acho muito bacana. Eu não conheço a fundo o direito penal, mas eu acho muito bacana o direito penal. Nesse momento, o que acontece? Saiu da lista, né? Automaticamente, todos os traficantes de lança-perfume, no outro dia, estavam na rua, né? Ué. Acabou o crime de tráfico de lança-perfume. Não é mais uma substância prevista na lista lá do Ministério da Saúde. Entendeu? Então, a sua pergunta é bacana, né? Mas não é direito novo, não, tá? Professor, dizem que isso aí foi culpa do estagiário, né? É um estagiário que gostava de lança-perfume, né? Ai, ai. Pode ser. Mais perguntas? Sem perguntas? Professor, poderia repetir, por favor, por que a CVM não é considerado um órgão? Na verdade, Leonardo, não é que não é considerado, é a divergência da doutrina, né? Parte da doutrina entende que a CVM é uma agência reguladora porque ela possui parte das peculiaridades de uma agência reguladora. Então, quando você olha a natureza jurídica da agência reguladora e olha a natureza jurídica da CVM, possui as mesmas especificidades, as mesmas peculiaridades. Então, parte da doutrina fala que a CVM é uma agência reguladora. Parte da doutrina fala que não. Por quê? Porque a agência reguladora foi criada num contexto de desestatização, num contexto neoliberal. A CVM foi criada pelos militares, num contexto totalmente diferente. Ela não foi criada com o objetivo de controlar setores da economia que foram privatizados. Tá? Então a discussão Ela fica acabou ganhando, então, com o tempo, essa característica, né? Porque hoje ela regula, né, basicamente. Hoje ela regula. Mas ela já regulava, né? Ela já regulava. Só que não tinha uma perspectiva neoliberal. Entendi. Obrigado, professor. Tá certo? Tem a minha pergunta, professor. Fala, Daiane. Um exemplo de poder normativo, por exemplo, da Anatel. Uma resolução da Anatel. Uma resolução. Uma resolução, uma circular que atinge aí, por exemplo, a venda de novas linhas telefônicas, novos chips telefônicos, forma de venda ou de regulamentação, uma circular, uma portaria, tá? São atos normativos. Tinha mais alguém que ia perguntando, acho que é o Winnie. Você começou a falar e o Leonardo entrou na frente, Winnie. O que era que você ia perguntando? Não ia perguntar não, ia falar que tinha ficado a pergunta da Daiane para trás. Ah, tá. Então, ótimo. Já foi respondida agora. Professor, só uma duvidazinha aqui, básica. A Dilma, ela era dirigente ou era diretora da... Ela era só da Petrobras, né? Não era da ANP, né? Parece que ela foi diretora da Petrobras, né? Tem algumas pessoas aí que eu fiz questão de esquecer. Pois é, eu lembro que na época, principalmente daquela usina de Passadina lá, ela teve alguma coisa na negociação. Parece que ela foi diretora da Petrobras. Assim, de cabeça eu não me recordo. Mas parece que foi, sim, diretora da Petrobras. Aí ela foi diretora de uma empresa pública, né? Não é da agência reguladora. Se não me engano, aquela Graça Foster entrou depois dela, professor. Foi a Graça Foster. Só que era muito amiga dela. Foi diretora da Petrobras e segurou o pepino, todo aquele escândalo, né? Mais perguntas? Não? Então, gente, ó, fiquem com Deus, tenham um bom final de semana, até semana que vem, tá? Bom final de semana aí de estudos. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado pela aula. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Mais, fique com Deus. Amém.